Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 108, entrevista com o Brejo das Flores, gravada no dia 22 de novembro de 2016, no Brejo das Flores, Santana, zona norte da cidade de São Paulo. Para outras edições do podcast, acesse desobedienciasonora.milharal.org ou pelo Facebook e Twitter. Estamos aí, podcast Desobediência Sonora, e nessa edição eu tenho o prazer aqui de anunciar a entrevista com as minas do Brejo das Flores. Gente, muito obrigado por terem aceitado esse convite para essa conversa hoje. Valeu pelo convite. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, falar um pouco de vocês, do corre de vocês. Então, meu nome é Cibele, eu sou de São José dos Campos, estou aqui em São Paulo faz, eu acho que 1 ano e meio, assim, foi mais definitivo. E enfim, da minha vida, assim, eu vivo de música, tento fazer parte dela também a minha militância em relação a minha vivência, assim, pra além do trampo, né? Porque eu trampo com isso, eu toco em barzinho e tal, da maneira que eu me viro. E é também uma forma como eu me expresso no mundo, assim, de escrever sobre minhas questões, sobre feminismo, e muitas vezes até não tão conscientemente, assim, mas sempre acaba saindo, né? Porque é o que eu vivo e enfim. E aí, bom, de corres, assim, eu desde bastante tempo tenho envolvimento com o feminismo, né? E desde São José eu já me organizava com umas minas de lá, a gente se organizava pela Frente Feminista, que a gente fazia várias reuniões e várias atividades, e era algo que faltava bastante na cidade, então era muito legal, porque era um lance autônomo, assim, que abrangia várias minas de diversos corres, assim, e enfim, e aí de lá pra cá bom, enfim, é sempre, tipo, de forma autônoma fazendo as coisas, enquanto tá vivo e tal. Até que fui parar aqui no Brejo, e aí eu acho que vai ter mais perguntas nesse sentido, né, e tal. E é isso. Eu sou a Pamela, sou aqui de São Paulo mesmo. Sobre meus corres, eu nunca militei num coletivo feminista. Eu sempre, fiz meus corre por fora e
E sempre estive em coletivos mistos, em coletivos que pautavam, né, modos de vida anticapitalistas, principalmente anticapitalistas, etc. Mas sempre coletivo misto. Sempre tive, né, sempre não, né, mas dos anos pra cá me aproximei do movimento autônomo. E mais recentemente eu fiz fiquei um tempo colando com o CATSO, que é o coletivo autônomo dos trabalhadores sociais, que faz um trampo com o povo de rua. Daí quando eu saí de lá, eu pus na minha cabeça que eu ia, né, me focar em coletivo feminista. E já morava aqui, daí a gente resolveu pegar forte pra cá, pra fazer uma militância tanto feminista quanto lésbica, né? Eu tenho 24 anos e eu trabalho como costureira. Meia boca das coxas. Pode falar a cidade. Signo não, por favor, não vamos entrar nisso hoje. Tenho 28 anos, gente. E, gente, o que é o Brejo das Flores e como que nasce? Qual o contexto de que nasce o Brejo? Bom, acho que a Pam pode falar um pouco, que ela estava aqui antes de mim, né? É que o Brejo, ele nasce agora, né? O Brejo é outra ideia. A gente começou como Casa das Flores, que era uma casa de amigas, né? Todas mulheres, nessa necessidade de estar juntas e se cuidar, né? E construir as coisas juntas, fazer umas atividades. Só o fato de morar juntas e dividir o cotidiano pra gente já era muito da hora, assim. E daí começou em 2015, né? Em janeiro de 2015. E daí, nesse ano, a gente, né, várias pessoas entraram e várias pessoas saíram da casa. Esse ano a gente resolveu que, né, todas as meninas que acabaram ficando nesse ano são lésbicas. E a gente começou a entender, assim, com o tempo a gente começou a fazer atividades, ainda como Casa das Flores. E começou a perceber que quanto mais lésbicas tinham na casa, mais vontade a gente tinha de fazer atividades sobre essa temática, assim, né? E daí, nesse ano, a gente resolveu trocar o nome da casa por essa questão, né, de Sapas e trocar para Brejo. E colocar publicamente que nosso foco agora era sobre lesbianidade, sobre as questões das mulheres e lésbicas e tentar focalizar totalmente nisso, assim. Daí, não sei se eu falar mais alguma coisa. É legal pensar na naturalidade um pouco que as coisas foram acontecendo, assim, né? Porque a gente, eu vim pra cá, pro Brejo, que na época era Casa das Flores ainda, em fevereiro. E as meninas já organizavam algumas coisas, assim, só que aí a gente decidiu... Aí conforme a gente foi fazendo eventos, tipo, a gente via que tinha bastante interesse e ainda não era nada formalizado, assim, né? Aí, a partir desse interesse, várias minas colando, e a gente vê que cada vez que rolava era super legal. Que eu acho que é muito pela falta de espaço também, saca? Tipo, não institucional, e tipo, espaço que a gente possa debater as coisas que a gente vê necessidade no momento, enfim, né, socialmente, dentro do movimento e tal. E foi meio natural, né? Primeiro a gente criou a página no Face, aí que foi uma forma legal da gente começar a divulgar e das pessoas saberem, aí tipo, depois de um tempo, porque no começo colava mais uma galera que a gente tinha contato, assim, né? Aí isso abriu pra outras pessoas conhecerem a Casa das Flores e tal. E aí foi bem legal, né? Que foi animando a gente a fazer as coisas e eu acho que... E aí foi isso, né? Conforme foram ficando naturalmente, a gente foi vendo que as atividades... A gente fazia um sarau mensal, por exemplo, que era aberto, mas que naturalmente, com o tempo, só minas colavam e só sapatonas. E com o tempo a gente foi vendo, né? Que mesmo as atividades culturais abertas e possivelmente mistas eram, né, só frequentadas por mulheres e lésbicas. E daí a gente começou a colocar isso como, né, como uma afirmativa mesmo. Sim. O teor feminista da coisa sempre começou a ficar inevitável, independente do que fizesse, né? Isso que eu acho muito da hora, assim, por ser um espaço mesmo que eu acho que falta, né? Um espaço seguro, um espaço que, tipo, não seja, né, voltado a fins de lucro, assim, que, tipo, não seja rolê, que não seja só uma balada. Tanto que a nossa pegada aqui é bastante, tipo, fazer festa... principalmente a gente pensando na nossa, né, mínima autogestão, assim, né, tipo, de tentar levantar um pouco
dos gastos que a gente tem com festas e, tipo, que a galera, né, colhe aí e tal, mas que não se finde nisso, assim, tipo, a gente faz os rolês, festas pra... E não só pra... Claro que não é pra, tipo, só isso, assim, né, tipo, é um espaço super de confraternizar a gente, assim, da gente estar junta, da gente se encontrar, da gente ver outras minas, da gente se sentir num espaço seguro e tudo mais, né. Que é uma das coisas que a gente mais se preocupa, né, de que a casa seja um espaço seguro pras minas, tanto que acho que a gente nunca fez uma festa mista. A gente só fez festas fechadas pra mulheres. Assim, festas que não fossem de amigos, né? E a partir disso a gente começa, né? Por mais que a gente levante uma parte da grana do aluguel a partir dessas festas, a nossa questão sempre foi de que o espaço fosse seguro, de que fosse um espaço que não fosse só um espaço de consumo. A gente gosta muito de bater na tecla de que a gente não é um serviço, de que as minas não tem que vir aqui pra consumir mais um rolê, né? E de que a gente quer se ouvir, se escutar, né? Trocar experiências e tal. E daí, a partir disso, a gente começou a sentir a necessidade de também não fazer só festas, né? De fazer atividades outras que não incluíssem dinheiro, que não fossem pensadas nem minimamente sobre o aluguel e que fossem mais numa questão de debater e trocar ideia e sentar e falar sobre questões da comunidade lésbica que são caras pra gente, que são importantes. Sim. E tanto que a gente quer fazer parte dessas vivências a não relação com o álcool e com várias questões assim que sempre estão presentes, sempre estão no rolê, e a gente, de forma super naturalizada, assim, e a gente acha super importante problematizar isso, principalmente porque a gente pensando no espaço de reconstrução de relação e desconstrução de uma bosta de uma socialização que a gente teve, de ter aprendido a se relacionar de jeito super não cuidadosos e violentos e tal, como o álcool tá dentro disso de uma forma muito pesada e como ele contribui muitas vezes pra perpetuação dessas relações, assim, né? Então, tipo, a gente quer recriar, quer que seja, tipo, um espaço pra gente recriar formas de estar juntas, assim, recriar formas da gente se relacionar, retomar, né? Porque... E de como isso fomenta um espaço seguro, né? Sim. Que a gente começa a repensar o espaço seguro como também um espaço onde a gente tá minimamente sóbrio, minimamente, né, se ouvindo e trocando ideia, entendendo o espaço e o limite da outra.
vocês descreveram algumas das atividades aqui, da festa, do sarau. Queria que vocês pudessem descrever mais um pouco, nesse período mesmo como casa e hoje como brejo, vocês descrevessem quais foram as atividades que vocês desenrolaram por aqui. A gente tinha o sarau mensal, né? Que rolava... que rolou alguns meses, na verdade. A nossa ideia é que ele fosse realmente, até hoje, mensal, mas ele, né, foi se perdendo no tempo. A gente também foi colocando outras prioridades. Que era esse intuito mesmo, da gente curtir fazer as coisas. As meninas tocam, a gente escreve, daí umas, né, pintam, etc. E daí a gente queria, né, colocar esse espaço como um espaço de escuta. A gente teve... Acho que era da hora que você falar. Do quê? Algumas oficinas de eletrônica para mulheres, né? Ah, que foram sim. bem massa. Foi bem legal também, que entra... porque, assim, pra além de eu gostar, né, de, tipo... brincar com som e da gente construir sintetizadores que a gente mesmo faz com pouca coisa, né? No sentido de desmistificar muita coisa que pra gente foi colocado como... que não fazia parte do nosso universo, assim, né? As coisas mais de... exatas, as coisas, né? Da racionalidade, assim. E por eu me interessar bastante com isso, assim, e achar super importante que as minas se apropriem de outros conhecimentos que, né, socialmente não foram colocados como sendo, bem entre aspas, femininos, né, de mulher e tal. Era uma iniciativa que rolou legal, assim. Eu acho que foi uns 4 encontros, assim, né, com umas manas que às vezes estavam de passagem, que topavam dar uma oficina pra gente e tal. E foi super legal, assim, porque é muito louco quando a gente tá aprendendo coisas com pessoas que a gente, né, acredita em coisas que a pessoa tá fazendo, que a gente gosta, de uma maneira super horizontal, assim, sem a coisa, né, acadêmica e etc. Tipo, como flui, como vira uma coisa, tipo, da gente brincar com as coisas que simples pra gente aprender, assim, né? Em relação à eletrônica, eu achei que foi bem da hora, assim. Acaba que, assim, de início, a gente acabou não conseguindo dar muita continuidade, assim, né? Então colavam poucas minas, assim, e tal. Mas, enfim, foi bem legal. Eu acho que é uma das ideias que a gente quer fazer aqui, né? Da gente retomar o que foi tirado da gente, né? E aí... rolou isso um tempo, rolou uns 4 encontros que a gente construiu alguns sintetizadores, ficou aqui brincando. Aí depois de oficinas mais, o que rolou? Tava pensando na virada sapatão. Eu tava pensando em coisas antes de chegar lá, porque tem bastante coisa pra falar de lá. Sim. Bom, eu acho que foi mais isso, né? Será? Não sei. Mas enfim, daí teve, se a gente lembrar, a gente vai. Que a gente resolveu fazer a virada sapatão no mês de agosto, que foi muito louca, né? Que a gente conseguiu fazer até umas oficinas que a gente tava com vontade de fazer e que acabou não rolando antes, né? E que a gente aproveitou as mais de 24 horas de atividade aqui pra fazer. Que foi muito louco, que a gente fez no primeiro dia a gente fez uma exposição de artistas mulheres, né? Que ainda tem algumas coisas ainda estão aqui. Que é artistas sapatonas, na verdade, que foi muito da hora, porque daí a gente conseguiu fazer uma roda de conversa sobre arte das lésbicas, como que é, né, participar desse... fazer, produzir e se representar e sentir a representação nas outras lésbicas. E daí foi um dia só pra isso. Daí no sábado e domingo seguintes, isso foi na sexta. Daí no sábado a gente fez uma oficina de rádio, bastante coisa. fez uma oficina de escrita, lésbica. Fez um sarau à noite. Foi isso. É legal lembrar também que em agosto era o mês da visibilidade lésbica, sim, né? E aí em São Paulo tava rolando, tipo, muito. muito. Foi super legal e foi super, tipo... mostrou bastante desse nosso momento agora, né? De tipo, de tá rolando bastante esse fortalecimento entre as minas e de, tipo, um debate maior acerca da heterossexualidade, acredito eu, assim, que isso tem refletido nos eventos que rolou, assim, foi super legal. E muita mina colou, foi louco, porque, tipo, a nossa casa, assim, aqui não é tão grande, né? Pra quem nunca veio aqui, assim, é um espaço razoável que dá pra comportar, sei lá, umas 50 pessoas. Sim. Bem, assim. E no evento tinha muito, tipo, 700 pessoas, assim.
Caramba. 700, 800. Como que deu conta? E aí a grande coisa foi que choveu muito, assim. Então, tipo, acabou que muita gente não veio, mas mesmo assim, lotou, assim, foi muito, muito da hora, porque muita mina interessada, assim, muita mina a fim de colar. E a gente ficou feliz, né, que choveu no final das contas, porque a gente tava preocupada, gente, o que a gente vai fazer pra dar conta? E é muito doido perceber quanto a gente quer estar junto, quanto a gente quer construir as coisas e tal. Teve oficina de fotografia também, oficina de fotografia no sábado. Aí algumas coisas tiveram que ser canceladas por conta da chuva também, que era coisa da rolê de picho. Mas o que eu ia falar é que a virada foi o primeiro evento que a gente decidiu pontuar o momento que o álcool ia ser usado, assim, né? Uhum. E daí, tipo, a gente fez sexta à noite, sábado, sem virar, né? Sexta à noite, daí começou no sábado, e só domingo à tarde, que quando rolou os últimos shows, é que a gente liberou o álcool. E foi uma experiência muito da hora, né? Uhum. Porque a gente tava bem questionando toda essa questão do álcool e como nossos espaços eram permeados por álcool e decidimos que não ia acontecer na virada Sapatão, porque era uma virada de não consumo, né? Era uma virada de troca, de conversa e de outras experiências, assim. Foi muito da hora, foi né? A gente legal. poder ter. E daí rolou som, né? Rolou várias minas sapatão da cena, que a gente, né? Uhum. Tá sempre por aí. A Gabi Narai, rolou o Birim Trio, rolou a Mari. Marina Tica Band. E que foi muito... E rolou o som da Cid, que é a Terra Alheia, com a Bruna. Sim. Rolou a Beth, que mora com a gente, que também... Enfim, eu acho que é legal isso, porque aqui no nosso espaço a gente tem várias... Cada uma, assim, a gente converge em várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem afinidades musicais, etc e tal, bem diferente. Então acabou que esse evento trouxe essa diversidade de um jeito muito da hora, assim, né? Tipo, teve desde o rap, do MPB, rock and roll, da Mari e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, assim, que pelo menos eu penso da nossa casa, assim. E da cena, né? Que tem essa Sapatona fazendo tudo. Exato. E aí no sábado rolou uma troca de ideia sobre mulheres negras. Sim, e branquitude. Foram 2 rodas separadas, assim. Exclusivas, né? Exclusivas, que foi um momento, eu acho que muito importante, assim, pra gente trocar essa ideia, que eu acho que falta muito, assim, da gente pensar, assim, né, eu como uma mulher branca pensando nos nossos privilégios e que mesmo com várias questões, né, sendo mulher lésbica, o quanto esse privilégio está presente nas relações lésbicas e, enfim, um primeiro passo para várias coisas que a gente precisa discutir, assim, foi bem da hora. E também é um lance de que é mais uma das atividades que a gente tinha vontade de fazer e que todas elas acabaram ficando assim, né, dentro das 24 horas, mas... E que foi muito da hora por isso, assim, né? E além disso, rolou a roda, você ia falar, né? Sobre violência entre lésbicas. E, enfim... Que de oficina que rolou? Enfim, a gente conseguiu fazer várias, né, atividades loucas que a gente estava a fim de fazer. E conseguiu trocar várias ideias, conseguiu aplicar o rolê do álcool e todas as coisas que a gente tava louca pra fazer, que, né, tava num trocamento de sei lá o quê, conseguimos fazer nesses mais de 24 horas, que foi doido, né? Pra gente foi a atividade maior, assim, de conseguir. E era casa ainda, e de colaboração com várias manas, né? Porque a gente, tipo, não foi só a gente que fez aqui, né? Sim. A gente, na organização, a gente abriu pra outras minas colarem, o que foi muito massa também, porque... pra amigas nossas, e foi muito louco. Sim. Consegui ver, né? A comunidade construindo juntas, né? E daí, a partir das reflexões que a gente estava tendo, né, principalmente eu e a Si, mas toda a casa, assim, sobre a questão do álcool na virada, que a gente foi repensando e todo esse processo, a gente começou a escrever, eu e a Si começamos a escrever uma zine que problematiza o álcool, tanto de movimentos sociais, quanto como ferramenta patriarcal, quanto uma questão, né, dos trabalhadores, o álcool como uma presença muito forte na vida dos pobres, na vida das pessoas negras, na vida das mulheres e como toda essa questão né, de uma, né, basicamente uma porta para os caras estuprarem as minas, né, como se eles não fizessem já isso sóbrios, mas eles fazem isso ainda, né, se utilizando do álcool.
E começamos a pensar em tudo isso, assim, de como ele é presente nas comunidades, mesmo de contracultura, mesmo em política mais libertária, de movimento social, como ele é uma bandeira do movimento social né, como é uma bandeira do movimento anarquista e da esquerda. E como pra gente isso é problemático, porque a gente começou a enxergar o álcool como uma ferramenta mesmo do sistema, do Estado, de amenizar as coisas. De apaziguamento mesmo social, né? Da revolta da população, assim, né? E a gente... eu penso que o álcool não é o problema por si só, né? A gente discute sempre isso, assim, que, por exemplo, em relação aos caras, não é o álcool que faz, a gente sabe que não é o álcool que faz um cara estuprar, mas ele está presente de forma muito estratégica em vários espaços e ditas como flerte ou forma de se relacionar, naturalizando a violência, naturalizando estupro, naturalizando, né, diversas coisas, assim. E colocando a mulher num espaço muito mais vulnerável do que a sociedade já coloca, assim, né? Porque o problema não é o álcool em si. A gente poderia, né, ter espaços seguros onde a gente pode ficar numa boa bêbada. Mas a questão é que ele está dentro de um sistemão onde as mulheres já estão submissas e colocadas à deriva, e daí a gente fica mais ainda à deriva alcoolizada. E outras coisas que a gente vai pensando ao longo da Zine é o lance com a violência doméstica, que é um número muito maior, a gente vai pesquisar e, tipo, não só aumentam o número de violências entre casais, quanto elas se agravam. E todas essas coisas começaram a alimentar, assim, tanto as coisas que a gente pensa pra casa, quanto as coisas que a gente pensa cada uma pra sua vida. E daí a gente resolveu escrever tudo isso na Zine, assim, né? Sim. E da forma como a gente aprendeu que é socializar com outras pessoas, né? Do que é a gente se divertir. E que é uma enganação que o sistema capitalista faz a gente acreditar que a gente tá tendo esses momentos de prazer, que são justamente os momentos que ele define, que é o nosso momento de prazer, que são os finais de semana, que é o happy hour. O que é o happy hour? Né? Que, tipo, é o momento que você quer esquecer a merda do dia que você teve e encher a cara, assim, né? Tipo, então, problematizando esses espaços de lazer que são dados, né? Sim, contabilizados. Pelo sistema e que, tipo... E como a gente se vê como um espaço de contracultura, a gente busca ser um espaço de subversão, a gente entende que esse também tem que ser um espaço onde a gente não faz as coisas que o sistema pede pra gente fazer, assim, né? A gente busca espaços onde a gente possa buscar lazer, que seja verdadeiro. Que seja da gente se conhecer de verdade, da gente fazer outras coisas, né? Da gente, cozinhar uma com a outra, da gente criar outras coisas, da gente aprender uma coisa nova que outra sabe, trocar saberes, assim, que, tipo, muitas vezes nos espaços onde bebida alcoólica tá presente, eu acho que o conteúdo de muita coisa se perde, assim, né? Eu acho que até se você for pensar o quão perigosa a gente deixa de ser quando a gente tá chapada, quando a gente, tipo, tá querendo esquecer das nossas coisas. Então, tipo, eu penso que é um jeito mais... sei lá, da gente pensar de forma mais crítica mesmo o tempo livre que a gente tem e de como a gente pode usar a favor de subverter a ordem das coisas mesmo, né? E que lazer que a gente quer, que espaço é esse que a gente quer pra curtir e até pensar em outras coisas a serem feitas, porque tudo gira em torno do álcool quando a gente, né, consome. Então o lazer, ele gira em torno do bar, ele gira em torno de estar chapada, ele gira em torno da risada, do consumo, desse tipo de lazer que a gente considera, né, pouco em relação a tudo que a gente quer, né? Em relação a tudo que a gente quer trocar e tudo que a gente quer fazer. Não só aqui, como em todos os lugares, né? Sim. E aí, a partir disso que a gente veio pensando assim, a gente começou a procurar experiências de espaços autônomos, de grupos autônomos que já tiveram, que pensam isso e que tomaram algumas atitudes, assim. E aí a gente viu que nos territórios livres zapatistas, uma das decisões das mulheres foram de proibir o álcool. E como uma decisão política dentro dos territórios e que como uma resposta às violências que elas estavam sofrendo pelos companheiros dentro de casa, assim, né, principalmente por causa disso, né?
E achei muito foda isso, sim, né? Porque Pra gente foi muito inspirador. foi muito inspirador, Exato. muito importante. E é super interessante porque boa parte dos espaços autônomos que surgiram em São Paulo ao longo, sei lá, dos últimos 10 anos, boa parte deles pautavam a grana muito em relação ao álcool, né? E manter o espaço em relação ao álcool. Então agir dessa forma também é uma pegada a outra. Sim. E a gente tem muito uma pegada de vender rango aqui, né? A gente não até hoje a gente nunca cobrou entrada das atividades daqui. A gente até pensa na possibilidade de fazer isso, também com os recortes que a gente tem de se a pessoa não tem, a gente troca ideia, a gente faz e entra, nunca vai ser uma coisa proibida, mas no lance de que cada vez mais a gente percebe que a gente não quer vender breja aqui pra ganhar uma grana, né? Que a gente até conhece umas manas que fazem, que também tem uma outra casa aqui, elas fazem a cerveja artesanal delas e a gente busca muito mais convidá-las a vender a cerveja delas e elas fazerem a corre delas do que a gente ter o interesse de vender breja aqui e levantar a grana a partir disso, assim. A gente entende que a gente ia estar fomentando uma indústria que não tem nada a ver com o que a gente quer, assim, né? Sim. Tipo, de pensar que se a gente for vender, seria pra, né, tipo, apoiar outras pessoas que estão no corre autônomo também, né? Sim. De forma autônoma. Sim. Mas... Bom, acho que é isso, né? Tipo, em relação ao álcool, da gente, tipo, pensar nele de forma mais politicamente. A gente acha que tem tudo a ver, assim, com as coisas que a gente faz, que a gente pensa, né? Podemos falar semanalmente agora. a gente faz treinos de autodefesa, que é recente, que é uma atividade que tá acontecendo agora e que tá muito louco pra gente. Que é mais um espaço fechado, só pra mulheres e lésbicas. E que tá sendo muito louco de fortalecimento e de compreensão do, né? De como é necessário a gente se defender. Sim, principalmente, né, pensando... A gente tava falando do nosso bairro, né? Sim. Um bairro que não é muito seguro. É assim, né? Claro que se for pensar em São Paulo, assim, né? Não é seguro. Em geral, vários espaços não são, assim. Mas, tipo, pensando nisso, assim, porque às vezes a gente... É 2 palitos pra gente entrar numas paranoia. Guarda, sei lá. E, né... Enfim, no sentido da gente se fortalecer, de retomar nosso corpo e enfim, consciência corporal e política e da gente se armar contra tudo isso, assim, né? Porque eu acho que uma das coisas importantes aqui, eu acho que é do nosso... Eu não gosto desse termo empoderamento em termos individuais, assim, sabe? Mas eu acho que é importante, assim, que a gente troque coletivamente para que cada uma, sim, individualmente saia daqui um pouco mais preparada para lidar com todas as violências que diariamente a gente já tem que lidar, né? Por simplesmente estar na rua com o nosso corpo, assim, né? A gente esqueceu de falar do Miau. Ah, Que rolou 2 dias de atividades sensacionais. São minas do Chile, maravilhosas. Sim. Que fizeram um documentário incrível sobre ginecologia natural. Então, falando nisso, é legal a gente... É muito vocês importante. verem. O Miau, que chama Movimento Insurrecto por Autonomia e Dinamismo. Que são 2 manas do Chile que vieram, mas são outras manas que fizeram esse documentário, que é sobre ginecologia natural. E a gente fez 2 dias de atividade, um dia de exibição do documentário e debate com elas. E no outro dia seguinte elas passaram a tarde inteira dando uma oficina de ginecologia natural, com plantas, ervas e muitas coisas maravilhosas, bruxísticas. E que foi sensacional, foi uma atividade fedida que a gente teve aqui. E que deu super certo porque é super o que a gente acredita, assim, numa pegada anticapitalista em relação à medicalização dos nossos corpos, né? A tirar os tabus, a cuidar da gente, aprender a fazer um autoexame, a não depender, né, de conhecimentos. Na verdade, retomar conhecimentos né, das nossas vós, tataravós, que foram, ao longo de décadas e séculos, retirados pelas mãos do homem branco, né? Europeu, a custo de vidas de mulheres escravizadas, assim, né? Então é muito louco, no documentário faz bastante essa crítica em relação ao poder médico, à indústria farmacêutica, e foi muito louco essa troca, assim, e eu acho que pra quem quiser ver, né, é só colocar Movimento tem no Insurrecto. Vimeo lá, Sim. vídeo. Então... São nossas lindas, a gente ama muito elas, então, né? Sim, a gente virou super amigas, foi super legal, uma troca muito Foi foda. uma atividade muito foda que a gente fez aqui. Agora a gente vai ter... Teve o funk, que eu lembrei. Mas que foi uma festa.
A gente vai ter amanhã uma atividade. Contextualizando, que dia é hoje? Contextualizando. Dia 22, Amanhã a gente vai ter uma oficina de encadernação. Quem tá ouvindo, infelizmente, gente, não vai dar perdeu, tempo, porque, mas... né? a gente tá pensando E em dezembro vai ter um som punk das minas. Isso, Que é bem importante a gente falar, porque, né? Que é um rolê das minas que toca, que pensa, que curte a cena, que, né? Que faz por si mesma. Que vai ser dia 17 de dezembro. Isso. E tem evento no Facebook, acompanhe. É isso. E aí uma das atividades também que vai rolar em dezembro, só estamos vendo ainda qual que vai ser a data certinha, é sobre fazer uma horta aqui em casa, que a gente já tem algumas coisas que a gente planta aqui, mas a gente quer focar mais nisso, assim, principalmente, assim, que junta várias coisas o porquê é importante ter uma horta em casa, né, e da gente, tipo... pensar numa autonomia em relação mínima, né? Porque em relação à alimentação, que tem tudo a ver com o veganismo, né? Porque o veganismo, eu acho que pra mim, pelo menos, assim, é uma luta anticapitalista, né? E eu acho que é importante a gente buscar outros meios que não da indústria pra, né? E que não são zoados, e que não são cheios de agrotóxico, e que a gente busca autonomia, e que a gente, né, entende conhecimentos que também tem a ver, né, com os conhecimentos que a gente busca em ginecologia natural, mas que também tem a ver com os conhecimentos que a gente não sabe plantar uma abobrinha, a gente não sabe como é que nasce uma berinjela, a gente não sabe um monte de coisa, que são super importantes. A gente entende, né, que a alimentação, a gente poder plantar nosso próprio alimento é uma autonomia muito gigante, né, e que as estruturas também se baseiam muito no que a gente come, como a gente adoece, como a gente come e adoece por causa da comida. E pra gente é um projeto muito importante, assim, né? Que seria muito massa conseguir dar continuidade, mesmo sem saber a continuidade da casa, né? Mas de conseguir plantar nosso alimento e trocar ideia com quem manja, e fazer composteira, e plantar, e trocar semente, e buscar esse tipo de autonomia, né, mais profunda. Sim, porque é isso, né, a gente pensa autonomia, tipo, o básico do básico, o primeiro de tudo é a nossa alimentação, assim, né, o primeiro de tudo mesmo, assim. Então eu acho que é muito importante da gente pensar numa alimentação que a gente saiba o que a gente tá comendo, que a gente mesmo faz, que a gente troque saberes, que a gente retome uma relação com a terra, né, porque em São Paulo, tipo... a gente fica só aqui nesse meio urbano e esquece de onde vem as coisas enfim, e eu acho que é importante a gente pensar que mesmo vivendo na cidade, a gente pode ter um espacinho lá na janela do seu apartamento, que se você vive em um apartamento da sua casa, da gente aproveitar esses pequenos espaços para cultivar, né, o mínimo de alimentos que a gente consegue cultivar, assim. Pra entrar em contato com esses sabores, né, que a gente, mesmo que seja um matinho, mesmo que seja um temperinho, mesmo que seja, né, uma coisinha, assim, só pra gente entrar em contato e ver quanto sabor tem isso, assim, né, a gente tem vários temperinhos aí, tem uma couve, tem tomate, mas como é louco pegar o nosso manjericão e fazer a nossa comida, assim, né, e tipo, realmente é uma bosta o sistemão aí, tá pra gente morar em apartamento minúsculo, não tem espaço nem pra um vasinho, mas se a gente planta nesse vasinho um manjericão, já tem, né, um negócio muito doido de vontade de ter mais, assim, né? De vontade de sair dessa gaiolinha e fazer outras coisas, plantar sua comida. E da gente tentar... porque eu pensei no veganismo, né? Sendo uma luta necessariamente anticapitalista e contra todas as formas de expandir a discussão da exploração para todas as formas, né? Para todos os outros seres e animais e tal, da gente retomar de onde vem a nossa comida, de onde que não venha, sei lá, de um latifúndio que explora pra caralho os seus trabalhadores, que vai demorar não sei quanto tempo pra chegar aqui, que vai se acumulando explorações ao longo dessa trajetória, né? Que vai nos adoecer e que vai nos obrigar a procurar a medicina tradicional ocidental. Que vai exigir que a gente... né, gaste com isso, que a gente compre remédio e gaste novamente tudo, né, tipo e nisso, da gente ter pertinho da gente, né, aquela vida pulsante.
Ele que é o melhor dentre os melhores da sua espécie, artista especialista que de muito se envaidece. Seu pai homem de conquista, seu avô sábio e altruísta, de quem herdou a fibra, a ganância e a malícia. Se sente sedutor de quase todas as mulheres, mas não sabe tocar aquilo que lhes queima a pele. Ele que é lirista e se apaixona por meninas de muito poucos anos, quase sem pelos pubianos. Não vê o labirinto do poder no seu umbigo e não sente tesão por quem não dança no padrão. E diz que muito ama e que é tão grande a sua pureza, mas nunca viu firmeza em quem não fosse homem também. Ele que já disse se sentir tão embebido de amor e de paixão, mas nunca soube ouvir um não. Ainda assim afirma que a empatia é sua rotina, que entende a mente humana, pois é poeta e artista. Aquele que feriu e ainda fere várias minas, mas não pede perdão, pois acha que é coisa da vida. E no mundo todo não há mulher que admire, mas todas suas canções são pros seus corpos e pros seus filhos. Tão frágil e violento esse menino, merece até castigo por não saber amar. Tão frágil seu pudor que vai de meigo a abusador, tão fraco seu discurso, tão absurdo. Gente, vocês deram algumas pistas sobre o alinhamento político de vocês falaram bastante do feminismo, do anticapitalismo. Queria que vocês pudessem falar mais um pouquinho dentro desses dois conceitos, quais são esses outros recortes que vocês fazem. A gente tenta se alinhar no recorte do anticapitalismo, que é muito importante pra gente. Muitas de nós aqui somos anarquistas, então, né, a questão horizontal, a questão de solidariedade, de apoio mútuo na casa é muito importante. Além do feminismo, que também é muito importante. Eu acho que o nosso alinhamento é mais por esse... Assim, nem todas são anarquistas, então o nosso alinhamento ele é muito mais por essas bases, assim, né? De solidariedade, anticapitalismo e de feminismo. Sim. E o que a gente... Né, também não somos todas veganas, mas que na casa, pelo menos publicamente, assim, a comida que acontece aqui é vegana e nunca tem carne. E dentro, né, da nossa vida pessoal também não acontece carne aqui dentro. Então isso também é uma coisa bem importante, né? Sobre a casa. Sim. Todas somos lésbicas, então, né? Isso também é um posicionamento político que a gente tem. Sim, e mesmo dentro da casa, dentro das nossas posições feministas, tem diversas divergências, assim. Sim. E que eu acho que... acho que é bem importante todo o debate que a gente tem a partir disso, assim, das nossas diferenças, porque tem algumas que orientam mais ao feminismo radical, outras mais pro interseccional, e eu acho que a gente consegue tirar um denominador em comum bom disso, assim, e tentar fazer isso de uma maneira mais positiva possível, assim, né? E... não sei, mas... A gente é partidário. A gente né? Várias questões que começam a falar, assim, né? A gente é isso. Tenta ter autonomia, né? Porque a gente acredita que a autonomia é uma coisa muito maior, a gente paga aluguel, a casa, né? Etc. Mas dentro do que a gente tenta, a gente sempre busca por autonomia. Até em relação ao veganismo, a gente preza muito por um veganismo popular, assim, a gente
A nossa alimentação é grande parte por xepa e recicle, né, de alimentos da feira. E a gente tem a cooperativa também, aí tem né? a cooperativa, que agora mais as meninas que estão empenhadas. A Isa que não está presente hoje, mas ela trampa com comida, né, de forma autônoma e tal, comida vegana. E que a boa parte dos ingredientes que ela usa são de xepa e recicle, né? Pelo menos a matéria. E aí sempre é isso, assim, até nos nossos eventos, quando a gente vai vender rango, assim, a gente tem um valor que a gente tenta ser sempre um pouco mais acessível e sempre aberto também a quem não está em condições de pagar aquele valor e sempre tentando fazer um recorte mais de classe mesmo, assim, quando possível, assim, né? E, gente, vocês falaram sobre as atividades que aconteceram aqui e o Brejo é localizado em Santana, Zona Norte, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco essa relação de vocês com a vizinhança. Ela é tranquila? Como é que ela desenrola? Ela é bem ruim, desde sempre. Desde o começo, desde quando a gente não era Brejo, desde quando a gente não fazia atividades. É um bairro muito nazi, muito da militarizado, né? Tem picho na nossa rua de suástica. Já picharam WP, já picharam suástica. Algumas atividades, tipo aniversário, o funk, e até num dia comum que a gente tava, tipo, tocando alfaia de madrugada, chamaram a polícia, então, né, nunca foi uma relação boa. As pessoas... Aqui é um bairro muito militarizado, né, historicamente, Santana, assim, Zona Norte, mas Santana é um bairro muito burguês, muito militarizado, muito, né, poucas pessoas, né, aqui em volta da gente nos cumprimentam, gostam da gente, e não sei muito, a nossa relação sempre foi estranha. O que a gente tá prezando hoje é não fazer festas que virem à noite, não fazer barulhos que são desnecessários, assim, né, pra nossa convivência, mas mais pensando na vizinhança mais próxima, assim, que são de idosos, assim, né, porque os bosta que chamam a polícia pra nós, né, não necessariamente são elas, assim, inclusive são as mulheres que nos cumprimentam. E eu acho que é mais isso, agora a gente tá numa pegada mais de não virar à noite, de não fazer... Pensando numa relação um pouco, né, mais respeitosa. Eu penso que, tipo... é importante a gente desmistificar um pouco, sabe? O que é, sei lá... subverter algumas coisas, assim, né? E que eu acho que é importante a gente ter uma boa relação com quem tá em volta da gente, assim. E respeito... Porque várias coisas aconteceram que hoje a gente repensou em não fazer, igual a Pan falou, de tipo, da gente pensar no som que a gente faz, porque, né, a gente... Algumas de nós tem uma questão mais flexível em relação ao trabalho, por ser autônomas e tal, mas muitas das pessoas que moram por aqui em volta, né, não tem, acordam cedo, e etc e tal, então a gente pensa, pelo menos eu, né, de mim, assim, eu acho que é importante a gente ter uma relação minimamente saudável nesse sentido, assim, sabe? E até em nível de... mais ou menos, assim, não tem muito essa questão com eles, porque eu acho o bairro bem ruim, assim, principalmente em relação aos bichos, em relação à vizinhança. E já vi vários nazis, etc. Mas eu penso que o lance de subverter mesmo pra gente é bem importante, porque a gente é olhada esquisita, né, na rua. A gente é um ponto fora do gráfico. Umas sapatonas, uma de cabelo colorido, né, a Isa de Macanão, quando tinha. E daí pra gente, pra mim pelo menos, é da hora ver que a gente conseguiu até construir algum, né, troca ideia, tinha a vizinha ali que trocava ideia, que gostava de nós, tem uma vizinha que curte nosso som, e delas verem que também a gente, né, é coloridinha, é esquisita, tatuada, mas que é massa, que respeita e que, né, que faz as coisas pelo certo, assim, né, que a gente não fica aqui só na zoeira, também é filha de boy, então, né. Gente, vocês falaram um pouco da programação desse ano, né? Encerrar com punk e tal. Uhum. E pro ano que vem, qual que é o planejamento de vocês? É continuar nessa mesma pegada? Como é que tá? Então, aqui, infelizmente, o nosso contrato vai até o meio do ano que vem. Então, a gente tá no processo de avaliar o que a gente pode fazer a partir disso, a gente continua, porque tem todas essas
merda burocrática que a gente tem que lidar em relação a dinheiro e financiamento, nome fiador e essas coisas. Porque, né, renovando o contrato algumas coisas mudam e tal. E até avaliando se o bairro é um bairro que a gente quer continuar, né? E ver se a gente, enfim, tá no momento de... eu acho que ver o projeto pessoal de cada uma se tem a ver com o coletivo e se não. E porque a gente tá com mais um espaço na casa, né? A gente tá vendo aí outra mana pra colar, pra morar com a gente, que esteja na pegada também de construir e tal. Então acho que muitas das pessoas que entram mudam um pouco o ar das coisas e direcionam pra alguns lados também, né? De repente alguém que entra super afim, dá mó gás pra mais do que a gente tá fazendo também e tal. Então acho que várias coisas estão ainda assim, né? Em aberto. Por causa de que a gente teria 6 meses pra construir e a gente também não tá planejando por enquanto. Porque janeiro é foda. Mas assim, até lá eu acho que é continuar o que a gente vem fazendo, assim. A gente, nessas últimas semanas, a gente retomou um gás pra voltar a fazer as coisas. Pra voltar a fortalecer, né? Nossa autonomia e trocar mais ideia. E, enfim, abrir mais a casa para as manas que não são daqui, assim, né? As manas de fora para construir e trocar com a gente, assim. Pra não ficar uma coisa centralizada na gente, que mora na casa. E que muitas vezes depende, né? De atividade que vai pagar o aluguel, assim, né? A gente não quer ficar focando nisso, assim. A gente quer que a casa seja um espaço de movimentações outras e que a gente possa estar com outros focos. E que não seja uma preocupação só de quem mora aqui e que, né? Como se a gente fosse o núcleo criador e a gente quer que todo mundo colhe. Assim como foi virado Sapatão. Foi muito louco, então. Assim. Uma coisa mais nesse sentido, assim, da gente fortalecer um coletivo pra além da casa, assim, né? Acho que é isso. Sei lá, mais coisas pra falar. Eu acho que tem, né? A gente fica pensando, a gente deve ter tanta coisa pra falar. Gente, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade do Desobediência Sonora poder fazer essa conversa com vocês aqui no Brejo. Mas antes gostaria que vocês pudessem passar os contatos, né? Quem quiser entrar em contato com o Brejo, quiser conhecer mais as coisas daqui, como é que faz, e também deixar um espaço final para vocês falarem o que quiserem, como quiserem. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Entendeu? Espaço. A gente se comunica pelo Facebook, pela página do Facebook que chama Brejo das Flores. É só procurar lá, que é isso. A gente lança os eventos lá. Eu não sei. E aí quem tiver proposta, a gente tá super aberto, é justamente isso que a gente quer, assim, é construir conjuntamente com outras mulheres e lésbicas. E a gente tá aberto a propostas de oficina, que vocês, né, manjem alguma coisa pra trocar com a gente, queira colar com a gente um propósito da gente, e não só assim, abertos pra gente construir juntas, assim, né? Então eu acho que é isso, entre em contato com a gente no Face. E Sapatonas do Mundo Unidos. Sapatonas. É nóis. Facilitei o mal-estar e já corri com a desculpa.
Facilitei, corri, desculpa. Facilitei o mal-estar e já corri. Corria o menino, corria a menina. Eu era o sei lá. Esquisita que sou, eu nunca coube aqui.